Pai, nós queremos engrandecer o Teu nome, que é Santo, Santo, Santo. Diante de todas as coisas, nós continuamos declarando a Tua glória e a Tua majestade, a Tua soberania e o Teu amor para com todos nós. Nós clamamos, ó Deus, por aquelas pessoas lá de Santa Catarina, pelos familiares, as mamães que perderam seus bebês, os papais, ó Deus, os familiares daquelas duas jovens, eles devem estar sofrendo. Tenha misericórdia deles, ó Pai. Ó Deus, Pastor Roberto, faz um milagre na vida dele. O Senhor nos teceu no ventre da nossa mãe. O Senhor pode dar veias novas para ele. O Senhor pode desobstruir veias. O Senhor pode. Faz isso. Nós continuamos colocando sob os cuidados preciosos do Senhor. Também o tio do presbítero Maxwell, nós clamamos por ele, pelo Ronaldo. Colocamos ele diante do Senhor, clamando ao Senhor por esta vida. Pela Gisete, ó Deus, pelo Jacinto, por sua família, por esse momento tão difícil. Clamamos, ó Deus, pelos familiares nossos, dos meus irmãos que agora estão aqui, que juntos estamos reunidos. O Senhor sabe, ó Deus, das emoções, do coração, das necessidades. E nós nos colocamos diante do Senhor e pedimos, ó Deus, que o Senhor os visite com graça, que o Senhor esteja tomando-os, ó Deus, e fortalecendo-os nesse tempo tão difícil. Ó Deus, quantos estão desempregados e por isso com as contas atrasadas e por isso vivendo apertos. Ó Deus, abre portas. Ó Deus, dá-lhes forças para o trabalho, para que eles possam ter o pão com honra no sustento da família, da casa. Ó Deus, traz cura, traz cura. Livra-nos, ó Deus, das ciladas do diabo, do inimigo nesse tempo. Repreendemos, Senhor, toda fúria das trevas de Satanás contra a vida dos teus, contra as nossas vidas. Ó Jesus, continua conosco, continua trazendo ao nosso coração bom ânimo por causa da tua vitória. Faz com que seja assim, para a tua glória. Te agradecemos porque o Senhor é bom e porque a tua misericórdia dura para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, há momentos em que no nosso coração, lá no fundo da nossa alma, tem que haver silêncio. Porque se a gente falar, a gente corre o risco de pecar. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio.
que esse silêncio possa continuar invadindo o nosso coração, aquietando a nossa alma, trazendo paz, paz, doce paz. Bem no fundo de minha alma há um doce silêncio que se espalha, aquietando meu ser. É uma calma infinita que somente os amados de Deus podem compreender. Paz, paz, quão doce paz é aquela que o Pai me dá. Eu lhe rogo que inunde para sempre meu ser em suas ondas de amor celestial. Bem no fundo de minha alma há um doce silêncio que se espalha, aquietando meu ser. É uma calma infinita que somente os amados de Deus podem compreender. Cante paz, 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 quão doce paz é aquela que o Pai me dá. Eu lhe rogo que inunde para sempre meu ser em suas ondas de amor celestial. Paz, paz, quão doce paz é aquela que o Pai me dá. Eu lhe rogo que inunde para sempre meu ser em suas ondas de amor celestial. Eu lhe rogo que inunde para sempre meu ser em suas ondas de amor celestial. Preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz, os cuidados deste mundo
abalar, pois é Ele o meu abrigo quando o tentador chegar. Quando o tentador chegar, ao sentir-me rodeado de cuidados terrenais, irritado e abatido em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal. Sim, Ele é o melhor e mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus. Provareis na vossa vida o poder que vem da cruz, sim, o poder que vem da cruz. Amém. Sim, amém. Amém. Põe a sua Bíblia. Abra comigo em Isaías 57, versículo 1.
Isaías 57, versículo 1 e 2. Perece o justo, e não há quem se impressione com isso. E os homens piedosos são arrebatados sem que alguém considere nesse fato, pois o justo é levado antes que venha o mal, e entra na paz. Descansam no seu leito os que andam em retidão. Ontem, quando eu fui me deitar, já fui deitar entristecido com aquela notícia do jovem de 18 anos, lá em Santa Catarina, que matou em uma creche 3 bebês com menos de 2 anos, deixou um ferido que está internado em estado muito grave e matou uma jovem senhora e uma jovem, bem jovem ainda, e depois tentou tirar a sua própria vida. E esse jovem de 18 anos, apenas 18 anos, está também em estado muito grave. Quando eu fui me deitar, ainda não tinha ouvido e nem lido sobre a notícia da morte do ator Paulo Gustavo. Pela manhã, tomei conhecimento e o meu coração se entristeceu ainda mais. Ah, pastor, mas ele foi mais uma vida ceifada, mais sonhos que se foram, sorrisos, mais família sofrendo, mais gente chorando. E a dor vai se espalhando cada vez mais. Ela já se aproximou de cada um de nós. Eu estava lendo também uma reportagem que dizia que a cada 3 brasileiros, ou 4, agora não me lembro muito bem, a cada 4 brasileiros, vamos pegar por aí nessa média, um perdeu alguém na família ou bem conhecido. Portanto, eu me sinto assim meio semelhante, porque a situação é diferente, àqueles 2 discípulos a caminho de Emaús, quando Jesus foi crucificado e eles não conseguiram reconhecer que Jesus caminhava com eles. É um tempo onde a gente fica assim, como reconhecer Deus no meio disso tudo? Como arder o coração, a não ser pelo luto, a não ser pelos sonhos que se vão, nesse tempo difícil, e me perguntando, és tu o único que, estando em Jerusalém, desconhece as últimas notícias? Será que há alguém que tem desconhecido e não sentido as dores desses últimos dias? Quando nós lemos esse texto,
ele parece contraditório, porque ele diz assim: perece o justo, e perecem homens piedosos. Sobre os justos ele diz, e não há quem se impressione com isso. E os piedosos, os homens piedosos, são arrebatados sem que alguém considere nesse fato. Mas preste atenção, não há quem se impressione. Como nós temos estado impressionados com todas as perdas nesses dias. Como nós temos considerado este fato, esta realidade diante dos nossos olhos. Como que nós temos visto e sofrido com tudo isso. E quando o texto diz, perece o justo, nós temos que nos lembrar que a palavra de Deus também diz que não há um justo sequer, nenhum. Perece um justo, ou seja, perece uma vida, perece alguém, perece um filho por quem Jesus Cristo morreu na cruz. E não há quem se impressione com isso. Nós estamos impressionados, chocados, homens piedosos, pastores, presbíteros, cristãos, gente de Deus, tem sido arrebatada, e o texto diz, sem que alguém considere nesse fato. Nós ficamos tentando entender, considerar essas perdas, esses fatos. Mas há duas expressões aqui que precisam, portanto, de resposta. Se impressione com isso, com isso, com isso o quê? Considere nesse fato. Que fato? Esse isso aí, que o texto está dizendo que ninguém se impressiona, é o quê? O fato desconsiderado é qual fato? Seria na morte? Seria nas perdas? Não apenas. A resposta está no restante do versículo. Pois o justo é levado antes que venha o mal e entra na paz. O justo é levado antes que venha o mal e entra na paz. Esse é o fato que nós precisamos considerar, que há mortes que acontecem, há pessoas que são levadas antes que um mal maior ainda lhes venha, antes que algo pior ainda lhes aconteça, para que elas realmente estejam entrando em paz. Isso significa que nós nunca perdemos alguém simplesmente porque essa pessoa morreu. Há casos em que a morte não mata, mas salva a pessoa daquilo que no mundo e na vida, e vivendo nesse mundo, nos mata sempre. Muitos de nós estamos morrendo enquanto vivemos. Muitos de nós
estamos morrendo enquanto vivemos. Estamos vivendo esse mal e nunca temos experimentado de fato o que seja paz. Nessa vida, quantas vezes nós conseguimos salvar algumas pessoas, até mesmo de acidentes? Ela vai tropeçar e você consegue segurá-la. E você nem sabe que aquele ato seu de segurar aquela pessoa evitou que ela caísse e batesse com a cabeça no meio-fio, numa pedra e morresse. Nós salvamos pessoas de cair ou de estarem caindo em buracos. No buraco da fossa, no lamaçal, no poço. Nós livramos pessoas de quedas horríveis. Nós conseguimos salvar pessoas de afogamentos e de tantas outras circunstâncias que ameaçam a vida delas. Mas o verdadeiro salvamento não se dá das catástrofes físicas, dos perigos físicos, mas sim dos perigos espirituais e mentais, de perigos também emocionais, dos quais muitas vezes nós não conseguimos salvá-las. Como salvar alguém do ódio? Como fazer com que alguém se convença de que tem que amar e tirar o ódio do seu coração, que julga com tanto pesar, com tanta dureza, com tanta insensibilidade? Como salvar alguém do ódio? Como salvar alguém do vício, das drogas? Como? Quantas pessoas, quantos pais dariam tudo para estarem salvando seus filhos do vício, mas não conseguem? Fazem de tudo, mas vão vendo que estão perdendo os seus filhos dia após dia. Como salvar dos traumas? Como salvar da depressão? Somente o amor de Deus, a ação do Espírito Santo pode cuidar e salvar pessoas dessas mortes, desse mal na vida, desse mal que em algumas vezes o Pai toma, o Pai leva, o Pai amoroso, o Pai eterno toma, para nos livrar desse mal da vida, desse mal da existência, do mal da morte, de existir num mundo sem Deus, de existir nesse mundo sem a vida abundante de Deus, de existir nesse mundo sem salvação, de existir nesse mundo sem alegria. O mundo caminha cada vez mais para se tornar um inferno palpável, tangível. Cada dia a dor da morte é maior, pois a nossa dor, nós vamos continuar nesse mundo, estamos continuando nesse mundo. Quando você diz que você está tendo livramento, de quê? Às vezes a morte é o livramento,
desse mundo mau, desse mundo tenebroso, desse mundo que jaz no maligno. Temos visto com grande frequência pessoas de todas as idades, morrendo. Quem perde um bebê, como aquelas mães de Santa Catarina perderam, sofre nesse mundo a dor de perder seus próprios sonhos. Quanto menor for a idade do bebê, maior será essa dor de perder a referência de expressão de simplicidade da vida, da doçura da vida, da ternura da vida, o referencial de simplicidade, de inocência da criança. A gente sofre porque na criança a gente perde esse referencial. Quando perde a criança, essas mães sofrem assim. Quando nós perdemos um adolescente, quando nós perdemos um jovem na flor da juventude, além da dor da perda desses sonhos, a dor de que os sonhos que haviam criado seus contornos, estavam ali crescendo, suas ideias, suas atitudes, as opiniões, o posicionamento deles, as graças, as brincadeiras, as tristezas, as esperanças e os receios bem estabelecidos já também são perdidos. E nós vamos perdendo isso. Quando nós perdemos um adulto, há dois contornos aí nessa dor. Os sonhos já não são mais os nossos sonhos, agora eram os sonhos deles. Os sonhos daquelas jovens lá de Santa Catarina. Seus pais sepultaram os sonhos delas. Sonhos já bem estabelecidos, a dor é grande por causa dos benefícios que deixamos de ter, pelo fato de que essa pessoa já nos tinha dito por que ela veio ao mundo, por que ela estava ali, por que ela fazia parte da nossa história. Isso nos passa a impressão de que essa pessoa tinha que viver mais, não podia ir agora. No entanto, nós acabamos dizendo, não viveu muito, mas graças a Deus fez muita coisa boa. Ele de fato viveu, enquanto pôde, seus sonhos. E quando nós perdemos alguém já idoso, a dor é menor? Não, a dor também está presente, mas é a dor de que essa pessoa não verá mais os sonhos dos netos sendo realizados, os sonhos dos filhos sendo realizados, mas ainda existe o conforto de que pelo menos seguiu o caminho natural das coisas. Foram os filhos que sepultaram seus pais e não os pais que sepultaram seus filhos, porque isso não é natural. Quando nós olhamos para tantas e tantas mortes, milhares de pessoas morrendo diariamente, nós temos que considerar todas essas coisas. Nós temos que sofrer tudo isso. Portanto, em toda morte há a dor. A dor não apenas de quem morre, e sim
de quem permanece vivo. Pois a vida, a nossa vida, ela vai continuar nos cobrando. Continuar nos cobrando amor para com o outro. E esse fato, lá do início do texto, perece o justo e não há quem se impressione com isso. Os homens piedosos são arrebatados sem que alguém considere esse fato. Nós estamos vivendo ou morrendo? Essa é a pergunta. Você tem vivido ou morrido? Estamos sendo livres do mal e em paz vivemos? Ou nós temos sido agentes do mal e do inferno na vida, como foram algumas pessoas nos julgamentos dizendo que o ator Paulo Gustavo estava ali a morrer de Covid porque a mão de Deus estava sobre ele, era castigo de Deus. Eu ouvia também, graças a Deus, não tenho mais ouvido, era aquele julgamento quando uma jovem solteira ficava grávida. Quantas vezes eu ouvi, essa gravidez é castigo de Deus, foi Deus pesando a mão por causa do pecado dela. Essa é a maldade, o juízo, que muitos cristãos continuam disseminando, passando, e dizendo que estão em defesa da palavra, dos mandamentos de Deus. Aquele jovem rico perguntou a Jesus o que ele faria para herdar a vida eterna. E Jesus disse para ele, guarda os mandamentos, e ele perguntou quais. Aquele jovem guardava todos os mandamentos. E Jesus disse para ele, se você quer então ser perfeito, vai, vende tudo que você tem, distribui e dá aos pobres. E Jesus amou aquele jovem, mas aquele jovem saiu da presença de Jesus perdido. Sabe por quê? Porque havia 2 mandamentos que ele não guardava. A lei, segundo Jesus, se resume em amarás o Senhor teu Deus e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E por isso João vai nos dizer na sua epístola, Deus é amor. Deus também é juízo. Deus também é fogo consumidor. Mas que o fogo consumidor e o juízo fique com o juiz que é ele, e não comigo, porque a ordem para mim e a ordem para você é ame até mesmo os inimigos. Que a gente possa compreender qual é a nossa grande missão nesses dias? A missão de amar, de acolher, de surpreender a adúltera, de surpreender o publicano, os pecadores, com amor, como Jesus fez tantas vezes. Que a gente viva para livrar outros desse mal. E 1 Coríntios capítulo 15, 19, continua sendo verdade e sempre será
para os nossos dias, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida. Se fosse assim, seríamos os mais infelizes de todos os homens. Há um motivo, portanto, para se ter esperança na vida, para a gente continuar com esperança na vida. Cristo ressuscitou. Ressuscitou porque se entregou e nos amou até o fim, morrendo por nós. Mas no terceiro dia, ele ressuscitou. Nós ressuscitamos com ele. O diabo vem somente para matar, roubar e destruir. Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Portanto, quando você vive para ser agente do bem, agente de paz, pacificador você é, que nesse tempo, que nesses dias tão difíceis, Deus se manifeste com vida através de você, através das suas palavras, não dos seus porquês, dos seus questionamentos, das suas dúvidas, apenas descanse e seja usado por Deus para o bem. Fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, domínio próprio, mansidão. Que esses frutos estejam presentes no seu falar e no seu viver, para que assim haja alívio de Jesus para muitas vidas que sofrem através da sua vida. Seja assim. Amém. Quando a canção termina e a música acaba, segue sendo Deus, segue sendo Deus. Quando eu não entendo o mundo e a fé me está faltando, segue sendo Deus, segue sendo Deus. Te louvarei, porque és Deus, e como tu não há outro Deus. Segue sendo Deus, sigas sendo Deus, e para sempre o serás. Segue sendo Deus, sigas sendo Deus, e para sempre o serás, o serás. Quando as tormentas crescem e minhas forças desfalecem, segue sendo Deus, segue sendo Deus. Quando o mar se embravece
e meu coração decresce. Segue sendo Deus, segue sendo Deus. Te louvarei porque és Deus, e como tu não há outro Deus. Segue sendo Deus, sigas sendo Deus, e para sempre o serás. Segue sendo Deus, sigas sendo Deus, e para sempre o serás, o serás. Ele segue sendo Deus. Acima de tudo, tu és meu Deus, nosso Deus. Que a tua expressão de amor, de paz, de bondade esteja fluindo através de nós, através de teus filhos, ó Deus. Guarda-nos deste mundo mau, que sejamos aqueles que vão produzir bem através da fidelidade ao Senhor e da dependência da graça do Senhor. Usa-nos, ó Deus, usa-nos para sermos pacificadores, agentes de paz neste mundo tenebroso, neste mundo onde a nossa luta não é contra o outro, contra o nosso próximo, contra carne e sangue, sim contra principados e potestades. Vista-nos da armadura do Senhor, para que possamos resistir no dia mau. Firma os nossos passos, ó Deus. Que possamos continuar intercedendo uns pelos outros e que tenhamos vitórias de bem e de paz para o teu louvor e para a tua glória. Seja assim, em o nome precioso de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.